Muito bem, pessoal. Na verdade, essa gravação aqui, ela é um trecho da primeira aula que algumas pessoas avisaram que o áudio não tinha ficado bom, né? Então eu estou regravando esse trecho para enviar novamente para vocês. É o trecho que falava sobre as questões relacionadas à eficiência, né? Em relação a gente conseguir tornar o mundo um lugar menos pior, né? Então eu vou botar o PowerPoint aqui para a gente começar, tá? Só vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aqui. Pronto, acho que estou compartilhando. Isso, ok. Então, temos aí, botei esse título, né? Causando o maior bem possível, questões relacionadas à eficiência no ativismo. Tá? E eu estou falando aqui de eficiência no ativismo. Vamos focar aqui na questão da causa animal, né? Mas essa questão da eficiência no ativismo ela tem sido discutida nos últimos anos aí em relação a várias causas, né? Mas depois eu já quero explicar por que a causa animal é importante nessa discussão. Na verdade, é bastante importante. Então, assim, ó, nessa maioria das vezes, só deixa eu botar aqui para passar o PowerPoint. Na imensa maioria das vezes, quando se fala em duas questões, uma, que causas escolher defender e que estratégias seguir para alcançar as metas que determinada causa lida, a imensa maioria das pessoas responde essas duas questões com base naquilo que elas sentem mais simpatia, né? Por exemplo, quando as pessoas escolhem uma causa para lutar, elas tendem a escolher a causa que elas sentem mais simpatia e muitas vezes também quando elas vão escolher que tipo de estratégias apoiar para atingir a meta que elas se propõem em relação àquela causa. Mas se a nossa meta é causar o maior bem possível, né, tornar o mundo um lugar menos pior da maneira mais eficiente possível, então a gente não pode pensar assim. Por quê? Porque existem estratégias e existem também critérios de escolhas de que causas priorizar, que vão atingir essa meta de tornar o mundo um lugar menos pior de maneira mais eficiente ou menos eficiente, né? E tem algumas escolhas que a gente pode fazer que não causariam um bem tão grande quanto se a gente tivesse escolhido diferente. E pior ainda, tem certas escolhas que a gente poderia fazer que aumentaria o sofrimento no mundo, né? Que seriam contraproducentes à meta que a gente busca. Então, tudo que eu vou falar aqui nesse trecho diz respeito a duas questões principais, né? Que causas escolher priorizar, que problemas a gente deveria considerar mais importantes, não somente dentro da causa animal, mas quando a gente vai escolher que lutas a gente deveria priorizar, né? E outra que, uma vez que a gente determinou quais são as causas que a gente deveria priorizar, como a gente poderia eleger critérios para determinar quais estratégias são mais eficientes. Tá? Então são duas questões, que problemas priorizar e que estratégias seguir. Esse vai ser o assunto da nossa oitava aula. A última aula a gente vai abordar em muito mais detalhes isso que eu vou falar agora rapidinho, né? Mas é só porque vocês lembram que aquela primeira aula ela dava um resumo geral de todo o curso, né? Certo. Então, eu já vou adiantando aqui para quem tem aquela esperança de ter uma resposta prontinha aqui sobre que problemas priorizar e que estratégia seguir. Não quero decepcionar ninguém, mas assim, ninguém tem ainda uma resposta certeira para isso, tá? Os especialistas nesse tema não chegaram em nenhum consenso sobre isso, mas tem um forte consenso em relação a que critérios a gente deveria se basear para determinar isso. Tá? E a partir desses critérios a gente já consegue perceber que mudar a situação dos animais não humanos é muito importante, deveria ser uma das prioridades. Então,
Eu vou falar de 4 critérios principais que são amplamente aceitos pelos especialistas. Tá? Depois eu vou falar de critérios que são considerados amplamente como vieses, né? Ou seja, são aqueles critérios que eles parecem relevantes para responder essas questões, mas não são. E, infelizmente, a imensa maioria de nós, ou talvez mesmo todos nós, nos baseamos bastante nesses vieses. Tá? Mas antes disso a gente vai ver não os vieses, vamos ver os critérios amplamente reconhecidos como relevantes, né? Os critérios principais para a gente responder que problemas priorizar e que estratégias adotar. Então, um primeiro critério é a escala de dano. Tá? A escala de dano é um critério muito simples. Ele diz o seguinte: quanto pior é um problema que uma causa lida, mais fortes são as razões para se priorizar apoiar essa causa. Tá? E, claro, muitos de vocês podem estar se perguntando, tá, mas como é que a gente mede o quão ruim é uma situação? Né? O quão ruim é um problema? Deve ter divergência quanto a isso. Sim, tem divergências, só que tem pelo menos 2 critérios que são amplamente aceitos. Claro que pode ter outros critérios além desses, mas no mínimo esses 2 a gente já consegue trabalhar. É claro que todos os critérios que eu vou falar aqui não vão dar uma resposta precisa, como a maioria de nós gostaria, mas é o que a gente tem para trabalhar. E mesmo que a gente não consiga precisão, uma precisão clínica, assim, com esses critérios, é muito melhor, ainda assim, nos basearmos nesses critérios do que escolher por simpatia ou a esmo, né, assim, na sorte. Então, como medir a escala de dano? Né? Tem 2 critérios amplamente aceitos. Um deles é a quantidade de vítimas. Tá? Quanto maior a quantidade de vítimas que uma causa lida, que um problema lida, mais importante é o problema. Tá? Vamos pegar, por exemplo, uma causa que lida com um problema que atinge milhões de vítimas e outra que lida com outro problema que atinge, sei lá, 1000 vítimas. Né? Então, pela quantidade de vítimas, a primeira seria mais importante. Mas tem um outro critério para medir escala de dano, que é a gravidade da situação de cada vítima. O que esse critério diz também é simples. É que quanto pior for a situação das vítimas que determinada causa lida, mais importante é esse problema. Tá? Então, pode acontecer que esses 2 parâmetros, né, na medição da escala de dano, que são a quantidade de vítimas e a gravidade da situação de cada vítima, pode ser que, em determinados casos, eles caminhem na mesma direção. Eles apontem para priorizar o mesmo problema. Mas pode ser que, em outros casos, eles conflitem. Vamos ver se eu botei algum exemplo aqui. Não botei. Nós vamos dar um exemplo assim. Ó. Pode ser que determinado problema, se compararmos 2 problemas, né, pode ser que o problema A tenha a maior quantidade de vítimas e as vítimas estejam na pior situação, tá? Em comparação ao problema B. Mas, se compararmos outros problemas, por exemplo, o problema C e o problema D, pode ser que o problema C tenha a maior quantidade de vítimas, mas é o problema D que tenha as vítimas na pior situação. O que fazer? Né? O que fazer quando conflitam esses parâmetros? Bom, então, quando conflitam esses parâmetros, ou qualquer outros parâmetros, a gente entra na discussão sobre a questão da comensurabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por exemplo, se a gente vê claramente que em certo caso conflita o parâmetro da quantidade de vítimas e da gravidade da situação de cada vítima, e temos que pensar o seguinte, o quão maior precisa ser a quantidade de vítimas para que o problema com maior quantidade de vítimas, mas que não estão tão ruim, uma situação tão ruim quanto da outra, teria que ter para que esse problema tenha prioridade. Vou espirrar. Tá, vou falar de novo. Teremos que pensar no quão maior precisa ser a quantidade de vítimas daquele problema que tem mais vítimas, mas que não estão tão mal, para que ele tenha prioridade. E precisamos pensar também no quão pior precisa ser a situação daquelas vítimas que estão em minoria, para que elas tenham prioridade. Tá? Então, isso que é comensurar esses 2 parâmetros. Né? Ou seja, é isso que é estabelecer
até onde um tem prioridade e até onde o outro tem prioridade. Tá? Ok. Novamente, nada disso a gente vai obter com precisão. Mas, novamente, mesmo que a gente não tenha precisão, se basear nesses critérios é muito melhor do que a gente escolher chutando. Tá? Ok, então um segundo parâmetro é a tratabilidade do problema. Tá? A tratabilidade do problema diz que quanto mais tratável for um problema, quanto maior a quantidade desse problema que é possível de resolver, mais fortes as razões para a gente investir em resolver ele. Esse aqui eu bolei um exemplo. Vamos supor aí que o problema A tem 900 vítimas e o problema B 500 vítimas. E todas estão no mesmo nível de sofrimento. Então, se todas estão no mesmo nível de sofrimento, pelo critério lá da escala de dano que sobrou foi da quantidade de vítimas. Então, se a gente se baseasse só na escala de dano, a gente ia querer priorizar as vítimas do problema A. Mas vamos inserir aqui o parâmetro da tratabilidade. Vamos supor que, com uma mesma quantidade de recursos, é possível ajudar ou 400 vítimas das 900 vítimas do problema A, ou 450 vítimas das 500 vítimas do problema B. Então, se é com a mesma quantidade de recursos, a gente consegue produzir um bem maior se a gente escolhe ajudar as vítimas do problema B, mesmo que elas estejam em menos quantidade. Ou seja, mesmo que o problema B tenha uma escala de dano menor, a gente consegue causar um bem maior se investir em priorizar esse problema, porque, na verdade, em relação às 900 vítimas do problema B, em relação a 500 delas não dá de fazer nada, só dá de ajudar 400. Então, a escala de dano, digamos assim, que é tratável do problema A é 400 vítimas, não é 900. Tá? Ok. Então, é outro parâmetro importante, a tratabilidade do problema. Eu botei de novo aqui. Tá, vamos lá. Um terceiro ponto muitíssimo importante é o grau de negligência. Porque pode ser que determinado problema tenha uma escala de dano grande, pode ser que ele seja bastante tratável, mas pode ser que já tenha muita gente se preocupando com esse problema. Então, nós conseguiríamos produzir um bem maior, investindo, dando prioridade a outros problemas que têm escala de dano grande, mas que não tem quase ninguém se preocupando com esse problema. Então, o critério do grau de negligência, ele diz o quê? Ele diz que quanto mais negligenciado for um problema importante, mais fortes as razões para a gente se preocupar com ele. E por último, nós temos o critério da efetividade na ajuda, que é um resultado de se considerar todos os outros 3 parâmetros, mas levando em conta também a quantidade de recursos gastos. Quando eu falo recursos, não é só dinheiro, é tempo também, por exemplo. Esforço, energia, qualquer coisa que a gente vai usar para investir em minimizar esses danos. E para a gente conseguir ver realmente qual é a quantidade de bem que a gente poderia produzir. Né? Então, eu dei um outro exemplo aqui. Ó. Vamos supor que o problema C tenha 100 vítimas e o problema D 90 vítimas. Tá? Ou seja, o problema C, pelo primeiro critério de escala de dano, ele tem mais vítimas. Né? E, pelo segundo critério de escala de dano, que é o nível de sofrimento individual de cada vítima, as vítimas do problema C também estão numa situação pior. Estão com menos 50 de sofrimento e do problema D tem menos 40. Né? Então, pelo critério da escala de dano, o problema C tem total prioridade. Né? Ele tem mais vítimas e elas estão numa situação pior. Mas vamos supor que, com a mesma quantidade de recursos, a gente tem essas duas opções. Ou a gente passa todas as vítimas do problema C para menos 49 de sofrimento, ou seja, um alívio muito leve, ou a gente passa todas as vítimas do problema D para menos 1 de sofrimento. É um alívio considerável. Tá? Então parece que, se a gente levar em conta a efetividade na ajuda, mesmo que o problema C tenha uma escala de dano maior, a gente consegue produzir um bem maior com a mesma quantidade de recursos, priorizando o problema D. Com base nesses 4 critérios, escala de dano,
tratabilidade do problema, grau de negligência do problema e efetividade na ajuda, agora a gente consegue perceber a importância da causa animal. Tá? Então, primeiro, se a gente pegar o parâmetro da escala de dano, né, não tem nenhuma outra situação comparável que nem sequer chegue perto da escala de dano presente na situação dos animais não humanos, né? Porque lembrando, existe aquela quantidade gigantesca de animais que são explorados pelos humanos, mas como falamos lá num trecho da primeira aula, a quantidade de animais que nascem na natureza só para sofrer intensamente é tão maior que ela deixa qualquer outra quantidade que a gente comparar pequena, né? Tá na casa lá dos talvez 10 quintilhões de animais sencientes em um dado momento, né? Não são taxas anuais, tá? Em um dado momento. Então, se a gente comparar isso, por exemplo, com qualquer problema, se a gente juntar toda a população humana, tá? E a gente fizer, vamos supor que a população humana fosse um pouco maior do que fosse 8 bilhões, ou mesmo vamos chutar aí 12 bilhões ou até 20 bilhões, comparando com a quantidade de animais não humanos que estão numa situação imensamente ruim, somando os animais que estão na exploração e os animais que estão na natureza, se a gente comparar isso com um ano, a gente teria aí que a quantidade de humanos equivaleria a, sei lá, 0,02 segundos, no máximo. Tá? Mesmo se a quantidade de humanos fosse muito maior. E todo o resto do ano, e daquele dia, e daqueles segundos, seriam os animais não humanos. É nessa proporção. Tá? Então, não tem uma escala de dano comparável. Além disso, a situação dos animais não humanos, devido à prevalência do especismo antropocêntrico, é altamente negligenciada. Por quê? Quando as pessoas decidem apoiar uma causa, elas normalmente apoiam causas que as vítimas são humanos, mesmo que já tenha muito mais gente se preocupando com humanos. Né? Então, isso acontece devido ao especismo. Tá? Então, é um ponto muito importante a se enfatizar, que a gente aprendeu na primeira aula um pouco sobre o princípio da igual consideração, que diz que o bem de cada indivíduo tem o mesmo peso, deve ter o mesmo peso nas nossas deliberações morais, né? Níveis de prejuízos similares, de benefícios similares, e indivíduos diferentes deveriam receber o mesmo peso. Mas isso não implica, então, dizer que todas as causas são igualmente importantes, justamente porque se um indivíduo conta por 1, 2 contam por 2, 3 contam por 3 e 10 quintilhões contam por 10 quintilhões. 8 bilhões não pode contar tanto quanto 10 quintilhões. Né? E as causas lidam com escala de danos diferentes, né? Níveis de prejuízo, de sofrimento individual diferentes também. Então, não faz nenhum sentido aquela ideia de dizer que porque eu aceito o princípio da igual consideração e por isso está justificado, então, que se cada um conta por 1, continuarmos a negligenciar os problemas que afetam os animais não humanos e que temos justificativa para priorizar os problemas que afetam humanos. Não, né? Por quê? Porque a escala de dano que afeta os animais não humanos é imensamente maior e a quantidade de indivíduos que lutam por humanos também é imensamente maior. Então, o problema dos animais não humanos também é altamente negligenciado. Outra, a situação dos animais não humanos, ela tem um alto grau de efetividade na ajuda, porque geralmente com uma mesma quantidade de recursos é possível ajudar uma quantidade muito maior de animais não humanos do que de humanos. Tá? Então, por exemplo, se a gente esterilizar um único animal que se reproduz maximizando a quantidade de filhotes, por exemplo, um único peixe-lua, isso já evita que 300 milhões de animais por reprodução nasça apenas para sofrer. E levando em conta que eles se reproduzem várias vezes durante a vida, né? Então isso impediria uma quantidade gigantesca de mortes, né? Com uma quantidade de recursos que não seria altamente dispendiosa. Então, essas conclusões são contraintuitivas para a maioria das pessoas, né? Mas penso eu que elas acham contraintuitivas justamente por causa do especismo. Né? Então, quando eu falo que rejeitar o especismo tem outras ramificações, para além de questões relacionadas à exploração animal,
tem essa implicação também, né, de perceber que o especismo está presente, inclusive, na escolha de que problemas priorizar, né, o especismo antropocêntrico, principalmente. E todos esses critérios mostram que a questão dos danos naturais também é altamente importante, justamente pela quantidade de vítimas, né, que é imensa e astronômica, né, e também pelo muito que se poderia fazer para se prevenir esses danos. Então, vamos falar um pouquinho agora dos vieses, tá? Na verdade, tem uma lista muito maior de vieses, tá? E esses vieses, eles impedem tanto de a gente conseguir escolher, priorizar os problemas que realmente cumprem aqueles critérios, mas eles também impedem da gente escolher estratégias eficientes, tá? Para minimizar os danos. Eu vou falar de alguns deles aqui, mas na aula 8 a gente vai passar vários outros, tá? Então, um deles é a insensibilidade ao alcance, que é aquele viés que acontece quando a gente compara duas quantidades muito grandes e a gente falha em perceber a diferença de magnitude entre elas. Eu dei aquele exemplo, né, de que quando os defensores dos animais falam da quantidade de animais explorados anualmente, elas tendem a falar em 60 bilhões de animais não humanos mortos para consumo, por exemplo. Mas essas pessoas não estão levando em conta que tem algo entre 1 e 3 trilhões de animais aquáticos, né, mortos anualmente. E algumas pessoas não levam isso em conta justamente devido à insensibilidade ao alcance, porque algumas pessoas pensam que 3 trilhões é só um pouquinho mais do que 60 bilhões. Né? Então, assim, 60 bilhões é 6% de 1 trilhão e é 2% de 3 trilhões. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que a quantidade de animais explorados pelos humanos, de peixes, tá? E outros animais aquáticos, é isso, tá? O resto, os mamíferos e aves, é isso aqui, tá? E, devido à insensibilidade ao alcance, a imensa maioria dos defensores dos animais foca nos animais terrestres, né? Só que quase a totalidade dos animais mortos para consumo são animais aquáticos. E, em relação aos danos naturais, a insensibilidade ao alcance aparece mais ainda, né? Porque lembra, na natureza, a quantidade de animais sencientes em um dado momento é estimada entre 1 e 10 quintilhões. Tá? Essa quantia não tem nem como fazer uma comparação em porcentagem que dê de visualizar, porque teria que botar muitas vírgulas depois do zero ali, para a gente comparar com os animais explorados. Tá? Então, a imensa maioria das pessoas não leva em conta essa proporção. Tá? Tem muita gente que, inclusive, acha que os animais explorados estão em maior quantidade. Tá? E isso é completamente o oposto, tá, da realidade. Então, outro viés é a heurística de disponibilidade. Esse tipo de heurística consiste no seguinte, na pessoa pensar que aqueles exemplos que ela consegue lembrar com mais facilidade, ela achar que eles são mais representativos de uma situação, que elas são a maioria dos casos, que são mais frequentes. Tá? Esse viés, ele afeta principalmente também a avaliação da importância do problema dos danos naturais. Porque quando as pessoas pensam num animal na natureza, elas tendem a pensar, como a gente viu lá na aula 1, em animais que são de grande porte, né, e são adultos. Porque geralmente são esses animais que elas veem em documentários sobre a vida selvagem, né, e em revistas sobre animais da natureza e tal. Então, mas esses são a imensa minoria dos animais. Né? A imensa maioria dos animais da natureza são invertebrados, né? E a imensa maioria também não são adultos, né? A imensa maioria dos que nascem não chegam até a idade adulta. Né? Então, por isso que muitas pessoas têm uma ideia fantasiosa e romantizada de como é a vida dos animais na natureza, né? Porque elas tendem a pensar que aqueles exemplos que elas lembram com mais facilidade, leões, zebras, elefantes, cangurus, que esses animais são a vida padrão na natureza. E como a gente viu, não é assim. Tem outro, que é o viés da proporção. Muitas vezes, a questão
da situação dos animais na natureza, que são vítimas de danos naturais, muitas vezes algumas pessoas dizem que a gente não deveria se preocupar com esse problema, porque apesar de ele ser um problema gigantesco, que afeta uma quantidade enorme de vítimas, é dito que mesmo que a gente consiga aí ajudar muitas vítimas, uma quantidade imensa, digamos, sei lá, milhões de vítimas, isso ainda representaria uma fração pequena do problema todo. Tá? E que então a gente não deveria investir em resolver esse problema. Então, isso é um exemplo de viés da proporção. Eu já vou explicar por que isso é um viés, é uma forma equivocada de se medir eficiência. Tá? Então, eu bolei esse exemplo aqui para explicar. Então, vamos supor aí que o problema A tenha 200 vítimas, tá? E o problema B, 1000 vítimas. Tá? E que todas estejam numa situação igualmente ruim. Eu botei assim para simplificar, só para vocês entenderem o que é esse viés da proporção. Claro que na vida real, os problemas trabalham com vítimas em níveis individuais de sofrimento diferentes. Mas ok, só para a gente entender o que é esse viés. Tá. E vamos supor que com uma mesma quantidade de recursos, a gente consegue ajudar 100 vítimas do problema A, ou seja, a gente consegue ajudar 50% das vítimas, ou 200 vítimas do problema B, ou seja, 20% das vítimas. Não dá de dizer que investir em resolver o problema B seria uma maneira menos eficiente, só porque resolve 20% das vítimas. Ora, 20% das vítimas do problema B é o dobro de vítimas do problema A. Então, a grande lição a gente aprender com isso aqui é que o que importa é a quantidade real de vítimas que a gente vai conseguir ajudar com a mesma quantidade de recursos. E não a porcentagem que isso representa do problema total. Né? Só faria sentido a gente se basear em porcentagem se os problemas tivessem o mesmo tamanho, a mesma escala de dano. Mas não é o caso. Né? Então, é muito mais eficiente, nesse caso, investir em priorizar o problema B, porque a gente consegue ajudar o dobro de vítimas com a mesma quantidade de recursos. Um outro viés é o viés temporal. Tá? Esse viés é muito importante porque ele é altamente presente na imensa maioria de nós e ele impede da gente se preocupar com o futuro. Né? E daqui a pouquinho a gente vai ver, o futuro é de grande importância. Tá? Então, o que é o viés temporal? Deixa eu ver se eu botei algum exemplo. Não, tá. O viés temporal é a pessoa atribuir um peso maior aos acontecimentos quanto mais próximos do presente eles estiverem. Tá? Por que isso é um viés? Porque o quão bom ou ruim é um acontecimento não depende da época que ele vai acontecer. Por exemplo, vamos supor que eu tenha que escolher ou eu evito um dano de menos 50 que vai acontecer em 2021, ou eu evito um dano de menos 200 que vai acontecer em 2022. Tá? Com a mesma quantidade de recursos. Eu não posso escolher prevenir os dois danos, eu tenho que escolher um deles. Então, a imensa maioria das pessoas que se baseia nesse viés temporal ia preferir evitar o dano menor só porque ele acontece antes. Mas então, depois, esse dano maior ia acontecer. E porque isso, então, é um viés porque faz com que a gente não consiga atingir a meta de prevenir o maior dano que a gente poderia. Né? Porque o quão bom ou ruim é o acontecimento não vai depender se ele acontece antes ou depois. Né? Então, eu dei um exemplo com 2021 e 2022, mas vamos supor o seguinte, vamos supor que agora eu tenha que escolher entre ou prevenir um dano de menos 50 em 2021 ou prevenir um dano de menos 800 que vai acontecer em 2069. Tá? Então, mesma coisa. Se a gente reconhece que o quão bom ou ruim é um acontecimento não depende de quando ele vai acontecer, então a gente teria razões aí para prevenir o dano mais longe no futuro. Só porque ele é maior, não porque ele está mais longe, mas porque a gente evitaria mais danos. Então, isso parece mostrar, então, que já que os seres sencientes que vão existir no futuro não vão ser passíveis de serem prejudicados e beneficiados em menor grau do que os que já existem ou que vão existir no futuro próximo, parece que a gente não tem justificativa para excluir eles da consideração moral.
Então, isso significa que a gente tem que se preocupar em como evitar que eles sejam prejudicados no futuro. Agora, existem várias coisas que a gente escolhe agora que vão afetar esses seres, e a gente tem condições de prevenir uma quantidade gigantesca de danos agora para eles. Tá? E vamos falar um pouquinho disso agora. Tá? Então, esse viés temporal está presente no ativismo também. Porque quando a maioria dos ativistas escolhe se preocupar com os seres sencientes, escolhe se preocupar com aqueles animais ou que já estão vivos agora ou que vão estar vivos no futuro próximo. Tá? Raríssimas vezes os ativistas se preocupam com os animais que vão viver de qualquer maneira, né, no futuro. Então, essa questão da importância do futuro, ela tem ganhado um grande destaque nos últimos anos dentro da ética aplicada, que em relação ao que eles chamam de riscos S. Tá? Riscos S é uma abreviação para riscos de sofrimento. Tá? Então, o que está em discussão nessa questão dos riscos S é que, com o desenvolvimento de novas tecnologias, é sempre possível que surja uma nova tecnologia que afete negativamente uma quantidade vastíssima de seres sencientes e que aqueles que vão deter o poder sobre essa tecnologia não se importem com as vítimas, né, dessas tecnologias. Um exemplo na história foi, por exemplo, o surgimento das granjas industriais, né, da produção de animais para consumo em escala industrial. Né? Também outro exemplo foi a invenção da tecnologia de guerra. Né? Então é um pouco ingênuo a gente pensar que isso é coisa do passado, né, que no futuro não vai surgir tecnologias ainda piores. Tá? Então, essa discussão dos riscos S tem toda uma lista que os filósofos discutem para saber quais são as possíveis tecnologias futuras que afetariam um grande número de seres sencientes, né, lembrando dos critérios lá da escala de dano, e afetariam negativamente em alto grau individualmente. Por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, em alguns países já está se desenvolvendo a criação de insetos para consumo. Né? Por que que isso é um tipo de risco S? Né? Porque a quantidade de animais que morreria e sofreria devido a essas práticas, para produzir uma mesma quantidade de carne, seria imensamente maior. Então, seria ainda teria uma quantidade de vítimas incrivelmente maior ainda do que a produção de animais para consumo atual. Né? Claro, a imensa maioria das pessoas não está nem aí para essa questão, primeiro porque seriam insetos, né? A imensa maioria das pessoas não tem empatia por insetos, mas como a gente viu lá, pelo argumento da relevância e o argumento da igual consideração e da imparcialidade, o que é relevante para a consideração moral é a capacidade de ter experiências positivas e negativas. E, já que a gente também tem fortes razões para manter que pelo menos uma vasta quantidade de insetos é senciente, então a gente tem aí um grande problema de ética em relação a isso. Mas não é só essa questão do uso de insetos para consumo que representam um risco S. Tem várias outras coisas que a gente vai falar em detalhes lá na aula 8. Tá? Então, uma maneira de perceber a importância de se divulgar a consideração pelos seres sencientes é que seria uma maneira de se difundir um tipo de mentalidade que poderia impedir o surgimento dessas novas tecnologias no futuro. E, com isso, impedir uma quantidade gigantesca de dano. Tá? Claro, muita gente vai dizer, não, mas isso vai acontecer num futuro tão distante, essas novas tecnologias, então a gente não tem por que se importar com isso. Então, como vimos, isso é um viés, né? Porque o que importa, se a gente quer ser o mais eficiente possível em minimizar a quantidade de danos no mundo, não é se o dano vai acontecer daqui a pouco ou daqui a algumas décadas, né? É a gente conseguir evitar a maior quantidade de dano possível. A gente tem que imaginar, quando a gente vai escolher estratégias, imaginar histórias completas de mundo, né? E imaginar o quanto cada uma delas diminuiria danos nessa história completa de mundo. Novamente, a gente não consegue medir isso com precisão, mas a gente pode medir a probabilidade de cada estratégia com base
em estudos sobre, por exemplo, como as mudanças sociais duradouras acontecem, né, costumam acontecer, e com base em estatísticas do impacto na influência de decisões de outras pessoas e vários estudos que já existem em relação à minimização do sofrimento de animais selvagens e dos animais explorados também. Tá? Então, está aí a importância de se divulgar a consideração pelos seres sencientes. Né? Não é só para mudar a situação dos animais vivos agora, mas de todos os seres sencientes que vão existir ao longo da história. Acabou aqui o PowerPoint. Tem outra questão que a gente vai falar bastante lá na última aula também, que é uma coisa que é altamente negligenciada, que é a importância do ideal que se difunde ao se defender determinada estratégia ou determinada campanha. Ou seja, como que a gente influencia outras pessoas a decidirem em longo prazo de acordo com os argumentos que a gente usa. E, como eu pretendo mostrar, isso é crucial em a gente conseguir melhores consequências em longo prazo. Tá? Bom, então por hoje foi isso. Espero vocês na quinta-feira para a gente fazer a segunda aula. Né? E qualquer dúvida, me comuniquem lá no tópico do Moodle. Tá? Valeu, muito obrigado e até quinta-feira.